Olá, o Quem Fala na TV reúne as entrevistas mais importantes dos programas exibidos durante a semana na TV Assembleia SP. No programa Memórias do Poder Legislativo, a apresentadora Silvia Garcia entrevistou o ex-deputado federal Gastone Rigg. Assista um trechinho. Tudo que é federal gira em Santos. Então eu lutei por isso e finalmente eu consegui. Porque era muito difícil. Tivemos que arranjar o prédio para ela, eu consegui convencer o ministro de Indústria e Comércio, que era meu amigo então, porque era um prédio do IBC, arrumamos o prédio para a Justiça, enfim. E está lá até hoje? Está lá até hoje, mas eles estão querendo construir um novo prédio e eu estou torcendo que eles consigam. Não, enfim, tudo bem, porque não pode ter saído, né? Mas instalamos lá. Depois veio Campinas, aí vieram outros lugares. Outros grandes centros, grandes centros, e foi ótimo. Porque abriu as portas para isso, que foi uma grande contribuição. Aí nessa leva trouxe a Justiça do Trabalho também. Justiça do Trabalho, aconteceu o seguinte, Justiça do Trabalho só tinha em Santos, com 3 juntas. E já era insuficiente, toda a Baixada Santista, imagina, um núcleo trabalhador por excelência, e só a Justiça só na cidade de Santos. E aí eu consegui que ela fosse plantada em Guarujá, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, e finalmente aumentando também de 3 para 6 as juntas em Santos e tal. Melhorou bastante. Hoje em Santos você tem uma atuação muito eficaz da Justiça do Trabalho. Continuando nessa linha dos feitos, daqui a pouco a gente volta depois sobre a sua gestão ali em Brasília, também de outras coisas que aconteceram ali. Autor da emenda que criou 1/3 a mais de férias para os trabalhadores. Aí é a fase constitucional. Eu fui o primeiro a apresentar uma emenda constitucional convocando a Constituinte. A primeira emenda foi essa. Em cima dessa emenda é que o Sarney, mais tarde, foi convencido a que devia fazer a Constituinte. Então ele mandou uma cópia da minha emenda, que acoplou como emenda do Executivo, acoplou a minha emenda, e foi essa que foi aprovada, convocando a Constituinte, com todos os erros que eu cometi. Por exemplo, de ter aceitado o Congresso como Constituinte. Eu deveria ter feito a Constituinte, eu deveria ter proposto, e todos nós deveríamos ter feito, a Constituinte separada do Congresso. Entendi. À parte, sem comprometimento com o status quo. Porque o status quo anterior era viciado. Se nós queríamos a Constituição, era para modificar. E se nós, trazendo aquele agrupamento, nós comprometíamos, como de fato ficou muito comprometida, a Constituição atual. Lamento isso, mas de qualquer forma foi a tentativa de estabelecermos um Estado democrático de direito, e isso foi feito. Até hoje ele continua aí. Até hoje é o mesmo. E estamos conseguindo caçar a presidenta indigitada através dos meios constitucionais legítimos, democráticos. Lá daquela época. Sem golpe, sem nada. Lá daquela época. E nessa fase, como eu era do Partido Trabalhista Brasileiro e tinha uma bancada representativa, significava um pêndulo muito grande entre as facções que se digladiavam. Isso me permitiu negociar emendas minhas de muita importância para os trabalhadores. Por exemplo, a redução das horas da jornada semanal de trabalho. 48 horas antes? Era 48 horas antes, reduziu para 44. Isso significa um mês no ano. 4 horas por semana, trabalho 16 horas por mês. São 170 e tantas horas, que é um mês. Por ano que daria, daria um mês. Que o trabalhador conseguiu, porque já era, de alguma forma, a semana inglesa. As pessoas de maior graduação tinham. Os trabalhadores operários não tinham, isso era uma injustiça. Depois, consegui 1/3 a mais das férias, porque me repugnava muito o fato do trabalhador ter férias de 30 dias, mas ele não ganhava, ele ganhava o mesmo salário. Isso. Olha, aquele salário era só o suficiente para ele comer, vestir as crianças, pagar transporte e tudo. Então, o que acontecia?
o dinheiro que ele recebia daquele mês de férias já estava todo gasto. Restava ele ficar tomando uma garrafa de cachaça no botequim e jogando dominó. Ora, isso não são férias. Ou então fazendo biscate por aí. Então, esse 1/3 de férias, com mais a lei que permitia vender 1/3 das férias, dava a ele 20 dias de férias remuneradas. Ou seja, ele tinha um salário a mais por 20 dias, que lhe possibilitava realmente gozar férias. Temos até hoje. Temos até hoje. Temos até hoje. Isso foi importante, foi um grande avanço da legislação trabalhista. Da vida do trabalhador. Esse 1/3. Além disso, houve várias outras emendas. FGTS. O FGTS, que era 10% de multa, elevamos para 40% para defender o emprego, procurar que a dispensa não fosse tão fácil. Além disso, ainda houve algumas, por exemplo, o aviso prévio, móvel. Era injusto que o trabalhador com 1 ano tivesse o mesmo aviso prévio que um trabalhador de 10 anos, Sim. 15 anos. Você tem muito mais dificuldade para procurar menos... Você não tem tanta juventude, então é preciso que o aviso prévio, quer dizer, não que se eternize, mas que tenha 3 meses, 4 meses, uma mobilidade como tem agora. Foi outra introdução. Um negócio que as pessoas aqui, talvez na capital, não compreendam bem, mas para nós lá em Santos e todas as regiões portuárias ou mesmo no interior, os trabalhadores avulsos não tinham os direitos dos trabalhadores de vínculo permanente. Os freelancers, né? Avulso. Mas mesmo. eu estabeleci que os trabalhadores avulsos, é uma emenda minha, tivessem todos os mesmos direitos e garantias dos trabalhadores de vínculo permanente. Isso possibilitou que todo trabalhador avulso tenha 13º salário, tenha fundo de garantia, tenha férias, etc. Que é o que hoje o trabalhador recorre, mesmo se não ganhar assim, recorre na justiça e acaba ganhando. Não, os avulsos esse reconhecimento, todos. Esse reconhecimento não tem dúvida, não tem dúvida. Isso hoje é tranquilo. Quantas coisas, muitas deputado, coisas. Quantas coisas, deputado. E eu tenho mais uma informação aqui. O que é essa lei Gastone-Rigg? Que fala sobre isso foi 1985. Isso é fora da Constituição. Fora da Constituição. Isso é uma história muito longa que o tempo curto aqui não me permite contar. Uma história muito emocionante. Algum dia eu a registrarei. Mas eu fiz a primeira lei no mundo, fiz o projeto e que se tornou lei, protegendo uma espécie que é o cetáceo, a baleia e o golfinho, que se tornaram crime no Brasil, punível de 3 a 5 anos e apreensão de todo o aparelhamento usado, proibindo a caça e o molestamento de todos os cetáceos, ou seja, todo tipo de baleia ou de golfinhos. Deu certo? Deu certo. Deu certo. Nós estávamos com as baleias já em extinção. Só tinha uma pequena espécie de porte pequeno que ainda estava sendo caçada. O resto já não tinha mais, a jubarte e tantas outras. Finalmente elas voltaram. Hoje você vê as fotografias, os filmes, você assiste e as vê pelo litoral, indo até Abrolhos, onde elas fazem o acasalamento. E, hoje nós temos isso. Hoje nós temos isso, né? Hoje temos isso. Senão, se não fosse pela lei... Queria. E essa lei foi exemplo para o mundo inteiro. Foi uma lei difícil de ser criada porque extinguiu o Chataio, que tinha sede na Paraíba, e eles traziam um navio-mãe aqui, matavam milhares de baleias por ano. E o negócio do golfinho era brutal. Porque sabe o que eles faziam? Eles pegam o golfinho na rede. O golfinho morre, porque o golfinho precisa respirar. A rede fica embaixo, ele não pode respirar, ele morre. Aí eles pegam esse golfinho, cortam em pedaços, põem em anzóis e jogam para os tubarões, porque o tubarão gosta dessa carne do golfinho, que é uma carne um pouco mais evoluída, a carne vermelha. E os tubarões vêm e pegam. Eles aí pegam e trazem o tubarão. Aí pegam o tubarão, cortam a barbatana, todas as barbatanas dele, jogam o tubarão no mar e vendem as barbatanas, que custam milhares de cruzeiros, o quilo delas para os orientais que fazem sopa e outras comidas.
típicas de lá. Agora não temos mais. Não, pelo menos. Não tem, pelo hoje está menos, né? disciplinado. As baleias ninguém mais toca, é claro, porque esse navio baleeiro é identificado logo. Então não tem mais isso. E o negócio do golfinho, sempre que são pegos, aí tem prisão, tem processo, tem tudo. Então foi isso. Foi isso. E essa lei foi pioneira, foi muito importante. Eu depois fiz segui-la do defeso do camarão, defeso da lagosta, defeso de outras espécies como a sardinha, porque é preciso que você dê uma certa folga ao oceano, pelo menos no período de ovulação, etc., porque senão você extingue e aí não tem mais o que pescar. Nós precisamos comer, mas eles também precisam se reproduzir, mas é preciso você regulamentar isso de forma a não dizimar espécies, né? E isso hoje vem sendo feito e ainda bem que todos já aceitam, mas antigamente não era assim, não. Deputado, o nosso programa está super curto, o papo deve estar muito bom aqui, ele está indo para os finalmente, mas eu não posso deixar de comentar algumas coisas. O senhor passou por tempos turbulentos no Congresso, a gente teve um impeachment naquela época com o senhor, que o senhor fez parte até aqui da tropa de choque, que a gente falava, jornalistas falavam, colocou esse apelido aí na época, e logo depois o senhor acabou saindo da política. Eu preciso fazer. Houve algumas coincidências. O meu partido tinha apoiado Ciro Gomes como candidato, que entrou no partido, candidato a presidente. Perdemos. Ficou a final entre Lula e Collor. E Collor, na época. Bom, o Lula era nosso opositor aqui. O PTB era um partido de massa, um partido de trabalhadores à época, então, agora tem perdido muito essa característica. Todos os partidos, aliás, se deterioraram. Também. Não, os partidos todos estão perdidos, nenhum deles consegue afirmação. Bom, então, entre o Lula e o Collor, não houve dúvida, apoiamos o Collor. Eu sou um homem muito disciplinado, como político, como ser humano, como cidadão, como profissional, advogado. E tanto assim que eu sou casado há 55 anos com a mesma mulher. 55 anos. É Meus importante. Parabéns. Isso é muito importante nos dias de hoje. Gosto não existe muito mais. dela. Mas... Qual o nome dela? É Luciene. Luciene. Mas veja bem, à época, então, apoiamos o Collor. Eu cheguei a ser vice-líder e até líder do Collor na Câmara. Até que tivemos um entreveiro, exatamente por causa desse tal PC Farias na época, né? Que eu nem conhecia, mas foi uma intromissão do PC Faria e eu reverberei isso, achei que era uma afronta e realmente fui muito severo, muito contundente em relação a ele. E daí tivemos um entreveiro com o Collor e eu me afastei. E aí o Collor se tornou... Eu deixei a liderança, o Collor pôs lá um outro líder e tal. Mas quando chegou a hora do processo de cassação, todos sabiam que eu era um homem isento. Apesar de ser do PTB, eu não tinha relações mais pessoais com o Collor. Então, ambas as partes me indicaram como presidente da comissão do impeachment. Parlamentar de inquérito. A comissão das de primeiras impeachment. Vezes que a gente... a primeira comissão de impeachment. Então, logo depois que o senhor foi indicado para presidir o fui indicado para presidir. Teve o relator também. O relator era o Nelson Jobim. E aí eu dei o prazo ao Collor para sua defesa. Ele apresentou a defesa no prazo. Foi à noite que me entregaram, 7 horas da noite. Estava no hotel, até meio acamado, mas lia toda a defesa dele e indeferi um monte de provas que ele pedia, que era a função do presidente. Sim. Deferir ou indeferir as provas pedidas, indeferir as provas que eram meramente procrastinatórias, por exemplo, carta rogatória para o exterior, testemunhas de monte, provas não sei o que e tal, mas deferi outras
Quero ouvir testemunhas aqui, alguns ofícios aos bancos para requisitar informações. E de manhã fui para a reunião da comissão. Quando cheguei lá, estranheza. Eu disse que tinha recebido a defesa do Collor e todos já tinham cópia da defesa. Muito bem. Aí eu disse, estou encaminhando a cópia da defesa ao senhor relator, com o meu despacho, que é deferindo tais e tais provas, e negando tais e tais provas. Aí o relator disse, então eu já tenho aqui a defesa, e devo dizer que eu sou contra o deferimento das provas, não há necessidade de provas. Bom, eu disse, não, eu insisto e determino que se façam as provas como direito de defesa. Aí disse, não, recorro ao plenário. O plenário realmente derrubou a minha decisão. E assim, eu disse, bom, você então prepare as suas razões finais. Não, já está tudo preparado aqui. Eu já tenho o parecer, já tenho o voto, veja você. De manhã, do dia seguinte, à noite que chegou a defesa. De manhã, ele tinha o relatório e parecer pronto, com 100 páginas. E disse, está pronto, está impresso, já todo mundo tem. E conclui assim, com a cassação. No programa Em Discussão, o deputado do PSOL, Raul Marcelo, falou sobre os assustadores números da violência contra a mulher e analisou a cultura do machismo no país. Confira um trecho. Infelizmente, na sociedade brasileira hoje, nesse momento atual, existe uma resistência, por incrível que pareça, à necessidade da discussão desses temas, sobretudo no ambiente escolar e as escolas, né, que estão sob orientação do Estado. Né? E o Estado está lá na nossa Constituição, nós precisamos ter uma sociedade de paz, não é? Que não gere violência. E infelizmente esses temas têm tido resistência. Por exemplo, você veja a questão de gênero, não é? Tem movimentos hoje na sociedade brasileira querendo impedir que os planos municipais de educação e o plano inclusive estadual de educação e o plano nacional de educação incluam essa temática de gênero como tema transversal de obrigação, e obrigatório de ser debatido na rede pública de educação. Então, por incrível que pareça, hoje existe esse movimento, inclusive vários municípios que fizeram os planos municipais não conseguiram aprovar a inclusão dessa temática no ambiente escolar. Né? Agora, é uma temática que vai ser inclusa, porque os professores que fizeram a graduação, os 4, 5 anos de faculdade, e que têm compromisso com o futuro do nosso país, vão incluir esses temas, sim, porque nós temos essa obrigação de debater essas questões, até porque o machismo ele é uma construção histórica, né? O machismo é uma construção histórica que precisa ser desconstruído. Não é? Então, até recentemente a mulher não podia nem votar, né? Se você olhar mais para trás na história, a mulher era considerada uma res, né? Era possível ser negociada em asta pública. Não é? Então, assim, foi uma luta das mulheres para conseguir chegar até a Lei Maria da Penha de 2006. E eu queria até deixar registrado aqui que a violência contra a mulher, claro, nos setores mais pobres da sociedade, tem uma incidência maior, às vezes até por conta da situação econômica, né, das famílias, a mulher fica numa dependência econômica até maior, mas a Maria da Penha, que o caso dela é um caso que o nome dela até virou o nome da lei, né? Ela é formada em bioquímica com mestrado em parasitologia, né? E o marido também era professor de economia, né, em Fortaleza, no Ceará, né? E o marido deu um tiro nas costas dela e deixou ela paralítica. Né? E depois jogou ela na banheira e tentou eletrocutar ela. Né? Então, assim, um casal de professores, os dois com curso superior, que é uma coisa que, se hoje já é difícil, imagine em 83. Então, compunham parte da elite intelectual do país. Né? E ela, mesmo com tudo isso, ainda passou por essa situação, né? E tem o seu nome nessa lei tão importante. Então, de fato, é uma questão que não tem classe social, né? Que está, infelizmente, a cultura machista ela está em todos os setores da sociedade brasileira e hoje tem esse movimento, inclusive, de resistência que esses temas estejam incluídos aí de forma obrigatória na grade curricular das nossas escolas. Então, você vai falar, a Secretaria
das mulheres é importante, mas você veja no governo Temer, que é um governo que tem que, fora Temer, né, que é uma campanha inclusive importante, quero deixar registrado aqui, é um governo aí que legítimo, ele acabou de nomear uma secretária nacional das mulheres que é a favor de voltar antes de 1940, né? Ela acha que, por exemplo, o aborto não deve existir nem em caso de estupro, né? E o nosso Código Penal é de 1940, ou seja, esse entendimento foi estabelecido em 1940 e agora essa secretária que foi nomeada está querendo voltar mais de 70 anos de história. Então, de fato, você ter a secretaria e às vezes ter uma mulher ali só não basta, você tem que ter uma secretaria com estrutura e ter uma pessoa com uma visão, vamos dizer assim, feminista, um olhar feminino mesmo para valer, para que as coisas aconteçam, né? Marcela, que paralelo que a gente pode fazer aqui entre esse raciocínio do deputado e que a questão do gênero tem essa dificuldade de ser incluída nos planos municipais e no plano estadual de educação. Então, paralelo entre esse tema e essa questão das secretarias, das mulheres e a transversalidade desses temas, deste tema da violência contra a mulher, em outras pastas, também necessária essa transversalidade. Na verdade, eu vou começar pela questão de discutir gênero. É que, na verdade, há uma certa ou desconhecimento ou até desonestidade por pessoas que defendem a não discussão de gênero na questão da educação. Porque, assim, o que é gênero? É até importante, né, para os telespectadores que estão nos assistindo aqui no programa em discussão. O que é gênero? É tentar entender por que a gente ainda vive numa sociedade machista, misógina, patriarcal, que não valoriza os direitos das mulheres e a coloca como um ser inferior, um objeto, né, algo para satisfazer o homem. Então, assim, o que é gênero? É você olhar para essa sociedade, verificar que essa sociedade ela é assim e falar assim, eu tenho que mudar essa sociedade, eu tenho que garantir direitos humanos, eu tenho que garantir direito às mulheres. E todo mundo vai ganhar, porque o homem que é machista, ele também sofre violência. Assim, para você cumprir o papel histórico de gênero, de ser o autoritário, o que não chora, o que não tem sentimentos, ele também paga por isso, né? O homem, na maioria das vezes, ele sofre muito por exemplo, ter a possibilidade de ser mandado embora e não conseguir sustentar a sua família. Ele sofre muito com isso. Então, se você não souber lidar com isso, você não consegue mostrar para o homem que o machismo também o submete e também faz com que ele sofra. Então, a necessidade de discutir gênero é importante tanto para a mulher quanto para um homem na discussão de uma nova sociedade onde os direitos humanos sejam valorizados. Então, eu me lembro que, assim, eu faço muito pelo Voz Ativa, muitas oficinas de educação para a cidadania sobre esse tema. E aí, uma vez eu fiz uma das oficinas e tinha uma mulher muito religiosa de uma igreja evangélica pentecostal. E ao final da atividade ela falou assim, se eu soubesse que gênero era isso que você estava explicando para mim, eu já teria apoiado esse projeto há muito tempo. E aí ela me convidou para um final de ano, do ano passado, para uma atividade da igreja, para que eu explicasse para os pastores o que seria gênero. E ao final da atividade, todos os 3 pastores falaram para mim, Marcela, mas se eu soubesse que gênero era isso, eu não estaria contra a discussão de gênero no plano municipal de educação, porque na verdade as pessoas contrárias à discussão de gênero afirmam que nós que queremos discutir direito das mulheres, somos contra a família e queremos que as pessoas virem homossexuais. Na verdade, discutir gênero não é isso. Sim. Na verdade, a gente incentiva mulheres a valorizar famílias que não a tratam com violência, porque se trata com violência, ela tem que sair desse relacionamento. Ela tem que superar o ciclo de violência e sair desse relacionamento. Como reconhecer que essa relação com o parceiro é violenta? Porque tem muita mulher que fala, meu companheiro não me bate, não acontece nada comigo, então não tem violência física, mas tem outros tipos. Como reconhecer isso? Na verdade, a violência ela nunca começa com um tiro, um assassinato. A violência doméstica, ela sempre começa com a violência psicológica. O que seria isso? Por exemplo, ele vira e fala que ela tá gorda, vira e fala que ela não é uma boa mãe, ela tenta acabar com a autoestima da mulher e faz com que a mulher, ela vá acreditando que ela não é capaz de ser uma boa esposa, de ser uma boa mãe, de ser uma boa profissional e sempre vai querer acabar com a autoestima da mulher.
quanto mais a autoestima da mulher estiver baixa, mais ela vai se submeter a esse relacionamento violento. E aí, para a violência, tipo, você não é uma boa mãe. Aí ela vai se sentindo uma péssima mulher. Aí começa com beliscão, começa com puxão de cabelo, a mulher não diz nada, aí vai para um tapa. A mulher não diz nada porque ela não está empoderada, ela não sabe dos seus direitos, ela vai deixando, e o ciclo, no ciclo da violência, a violência ela passa a ser mais violenta. Então, por exemplo, ele deu um tapa, a mulher não fez nada, ele vai dar um chute, ele não fez nada, vai dar uma facada, não fez nada, é um tiro, até que ela não sobreviva a esse ciclo de violência. Então, na verdade, a discussão de gênero, ela é fundamental que a gente faça isso na escola, é fundamental que a gente esteja hoje aqui, graças ao projeto, né, de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do deputado Raul Marcelo, porque coloca essa discussão na pauta, para que a mulher olhe e fale assim, eu não identificava que eu passo violência, mas agora eu passo a identificar que isso é violência. Tem uma feminista que fala que a violência, no tempo que ela era feminista, né, aquilo era vida, então era considerado uma coisa normal. O que nós feministas, o que nós dos movimentos de mulheres chamamos a atenção é que isso não é vida. A vida, ela pode ser uma vida sem violência. A mulher tem direito a viver uma vida sem violência. Então... Deputado Raul, na esteira desse raciocínio tem a questão da dependência emocional da mulher em relação ao homem. Tudo isso também é um complicador para poder ir para a denúncia, né? E ter a coragem de levar adiante o que está acontecendo. Mauro, eu sou advogado, né, tenho um escritório em Sorocaba, sou identificado com direitos humanos e eu já atendi vários casos, estou com inclusive recente, vou até citar aqui, né, uma moça, né, em torno de 20 anos de idade, não vou falar o nome, né, para guardar aí a questão da privacidade. Ela é empregada doméstica, né, e chegou toda roxa no escritório, toda roxa. Né, tem 4 filhos com o companheiro. E aí é o drama, porque qual que é a preocupação que ela coloca e que todas as mulheres colocam, né? Bom, eu quero continuar o relacionamento, mas se nós levarmos isso ao juiz, ele vai ficar com passagem na polícia, né? Ele não vai conseguir mais emprego, e aí como é que vai ajudar a sustentar os 4 filhos? Você vê o tamanho do drama que é a questão da violência doméstica. Para ela chegar até o escritório, né, para fazer a denúncia, é porque já chegou num ponto que não tem mais condição, estava toda roxa, então você imagina já os anos de violência que vem sofrendo. Aí qual que é o problema? O que o Estado precisa fazer? Né? O Estado primeiro precisa ter uma rede de proteção. O que é rede de proteção? As casas-abrigo da mulher. Né? Essa mulher mesmo, que eu atendi faz o quê? Uma semana, né? Nós deveríamos ter, no caso do município de Sorocaba, ou Campinas, ou aqui na capital, um local para ela poder ir com segurança, e inclusive seus filhos. Porque ela quer continuar trabalhando. Né? Que está previsto na Lei Maria da Penha. Então, e como é que faz com os filhos? 4 filhos, inclusive um, acho que tem 5, 6 meses, bem novinho. Então, esse é um ponto. Então, nós deveríamos ter uma estrutura para que essa mulher possa, principalmente nos casos que tem filhos, né? Porque se não tivesse filho, ficaria muito mais fácil. Né? Ela deixaria esse ex-companheiro, nós faríamos a denúncia e estava tudo resolvido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né? Ela precisa ir até a delegacia, né? Precisa ter a delegacia e aí em Sorocaba nós temos uma coisa grave, que a delegacia de atendimento à mulher tem uma placa, já começa por aí, dizendo que não é para entrar de shorts curto, né? Inclusive o movimento lá em Sorocaba feminista chamado Rosa Lilás fez uma denúncia esses dias, isso até saiu no jornal, na televisão lá, né? Porque a mulher vai ter que se trocar então, está em situação de agressão, ela vai tomar um banho, vai pôr uma roupa social para ir até a delegacia de atendimento da mulher. Então é um absurdo e não funciona aos finais de semana. Então, primeiro, a gente teria que ter essa rede de proteção para garantir essa questão da econômica, que é importante, sobretudo quando tem filhos. E o segundo, né, a delegacia 24 horas, com servidores preparados, né? E depois, no caso que você tem aí uma sentença judicial, uma medida protetiva, que a gente chama, né, que os casos estão previstos na Lei Maria da Penha, você tem que ter garantia efetiva de que esse agressor não vai encontrar a vítima novamente. Porque os casos de reincidência são os casos mais absurdos, né? Então, eu acho que se nós fizéssemos isso, junto, claro, com um programa amplo de discussão desses temas nessas escolas, né? A reincidência tem o componente da vingança, né? Da vingança, aí que é os casos mais graves, inclusive, né? Então, se nós tivéssemos aí um projeto educacional dentro das escolas, tal, e já no pré-natal, né? Só para ter uma ideia, na Alemanha a licença maternidade é de 3 anos. 3 anos. Por quê?
Porque você tem que fazer essa criança, desde o pré-natal até os 6 anos de idade, hoje a psicologia já resolveu, a psiquiatria também é onde decide o comportamento do adulto. É do 0 aos 6 anos, quase que tudo passa por essa fase. Se você tem uma criança que nasce numa família e que tem violência ali, entendeu? Essa criança depois vai virar um adulto que vai achar normal. Ah, meu pai batia na minha mãe, é normal bater na namorada, entendeu? Então, assim, são questões que... É um problema que, primeiro, a sociedade brasileira é importante, que identificou isso como problema. Tem um movimento social hoje na rua, importante, né? Tem intelectuais, lideranças como a Marcela e por aí vai, no Brasil inteiro debatendo esse tema. E o que o Estado brasileiro precisa fazer hoje é resolver enfrentar essa questão. E enfrentar essa questão significa, sobretudo, ter uma rede de proteção, porque hoje, principalmente os profissionais do direito, né, é o drama que a gente tem enfrentado, porque que orientação que você vai dar para o seu cliente, né, ou para a sua cliente, no caso, que vem com uma situação dessa, você vai levar até o juiz tudo, mas e os filhos como é que vão ficar? Se não tem uma rede de proteção, é uma situação muito difícil. Sobretudo as mães, às vezes, que não têm familiares na cidade, né? Que é mais difícil ainda. Já o programa Assembleia Debate discutiu as novas formas de relacionamentos amorosos em tempos de tecnologia e aplicativos de celular. Eu entrei para conhecer e ao mesmo tempo brincar, porque eu via das minhas amigas, achava, tem uns caras bonitinhos, outros que nem tanto, vamos lá, só ficar curtindo ou não. E nessa brincadeira, em 3 dias, eu encontrei o meu namorado. E nisso que hoje é seu namorado. Que hoje é o meu namorado, e a gente já tá quase 9 meses junto. É uma relação séria. É uma relação séria. Hoje em dia tudo é efêmero, né? 2 dias, 3 dias, uma semana, né? 9 meses. Brincado, e tem o título de namorado, porque para muitas meninas também é um não eterno tem ficar. isso. Não, hoje em dia já ficar namorar já é um status, né? É um compromisso. Agora, tem um item que ela comentou que é bem interessante, que os aplicativos são muito divertidos, né? E são viciantes. Então, quando a gente entra, né, uma variedade muito grande de pessoas que estão lá, pessoas muito interessantes, pessoas não desinteressantes, pessoas extremamente irônicas, piadinhas bobas, piadinhas engraçadas, fotos, os nudes. Então, é um ambiente, né, um ambiente digital muito divertido. Imagina para os homens que são visuais, né? Imagina um apelo. É um apelo. Imagina um apelo para homens que são visuais, imagina um apelo, exatamente. Né? E mesmo para as mulheres também, né? A gente ficou com essa convenção, né, de que os homens são muito visuais, mas hoje, isso é verdade, tá bombando, né? mas hoje a sociedade é visual, a nossa sociedade é visual. E tem uma troca mesmo de fotos, e depois migra, né, do aplicativo, quando o contato é um pouquinho maior, então os usuários trocam o telefone, trocam os contatos. Que é o próximo passo. Isso, e vão para o WhatsApp. E ali pode acontecer muita coisa. Né? Rola amizade muito legal também, rola a pegação, pode rolar de tudo. Como uma vida normal, como uma vida normal. Peraí, o Fábio, fala. Complementando o que o Fábio falou, eu acho que isso é legal para o telespectador, falar claramente que o Tinder, ele normalizou o que são as formas de conhecer as pessoas. Então, ele resumiu, assim, não é mais estranho você conhecer as pessoas por meio de um aplicativo. Na verdade, hoje é a regra. A maior parte das pessoas solteiras hoje está no aplicativo. Quando você pega a pessoa de até 45 anos, isso é muito comum. Acima de 45 anos não é tão comum ainda, mas está ficando cada vez mais comum, até pelo envelhecimento da população. E as separações, e o Viagra, tudo isso vai transformando a forma como você se relaciona. E por histórias de sucesso, né? Sim. Eu sou terapeuta histórias de sucesso, você copia. Né? Eu sou terapeuta de casal e de família e eu já atendi alguns casais que se conheceram, namoraram, tiveram filhos através do Tinder. Porque quando o Tinder iniciou, eu lembro no começo, né? Era um aplicativo meio suspeita quando chegou no Brasil. Era meio que uma relação muito cuidado, você vai encontrar com qualquer um, pode acontecer um crime. Não, né? Mas assim, isso já é antigo, você poderia ele posta uma foto e vai outra pessoa. Você já poderia conhecer alguém aí. E na verdade, a gente está falando dos que nasceram originalmente como aplicativo, que o Tinder é um dos mais antigos. Contudo, a população já estava acostumada, porque antes dos aplicativos já tinham as salas de bate-papo, os sites de relacionamento, os perfis, aí já tinha Par Perfeito, tinha Chat Wall, tinham vários chats e várias salas que já fizeram esquenta, né? E na hora que os aplicativos aconteceram, né, automaticamente esses sites também migraram
para o formato aplicativo? Porque é o melhor, porque o formato aplicativo é mobile, a gente carrega, tira aqui no intervalo do programa, né? Exatamente, a gente faz essa paquera. Só para entender como é que quem está em casa aí ainda não entender, porque eu tomei uma aula na redação antes de fazer este programa, porque eu não sabia nada. Então, assim, você se inscreve no aplicativo, põe lá o seu nome, seu e-mail. Pode colocar apelido? Pode colocar apelido? Pode. Silvia Gracinha, vai. Uma foto bonitinha, uma foto bem bonitinha, mais ajambrada. E aí, a partir do momento que você faz parte desse aplicativo, você pode encontrar pessoas num raio de distância, que pode ser de metros até quilômetros, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e outras pessoas estiverem usando este aplicativo, se eu entrar aqui, este aplicativo vai me avisar e vai falar assim, Silvia, olha, tem 40 pessoas possíveis de se relacionar com você dando sopa perto de você. Quer dizer, solteiros, a gente deduz que eu também tô solteira, tarará. E aí não é assim. São 40 pessoas e beleza, eu vou falar 40 pessoas. Tem que ter o tal do match. Exato. Que é um like, que é um... É a gostei de você. Eu combinação, tenho o coraçãozinho lá que eu falo, ó, gostei de você, Silvia. E ele também de você. E aí sim a gente pode começar. Não é só pode ele ter só a gostado de pessoa mim. dar o like. Se eu não correspondo, se eu não dou a resposta, não começa bate-papo, não começa nada. Ali começa uma conversa. Depois dessa conversa, e é aí que eu quero chegar, a gente migra para o WhatsApp, se essa conversa rendeu. Isso. E muita gente me fala, me corrija se eu estiver errado, que morre o relacionamento ali no WhatsApp. Não passa, muita coisa não passa do WhatsApp ali. E aí eu fico me perguntando, depende. o WhatsApp seria a minha casa? De tão íntimo? Assim, o que acontece no WhatsApp que não acontece no Tinder? Não, eu acho que depende muito da intenção. Outro item também que é importante, e eu vou mostrar aqui uma outra intenção, e que é fabulosa, é utilizar esses aplicativos quando a pessoa está viajando. Então, por exemplo, você está em outro país, você está em outra cidade, você está sozinho, de repente você quer encontrar alguém apenas para um jantar, para tomar um sorvete, ao cinema, bater um papo, saber mais sobre a cidade, receber dicas. Você utiliza esses aplicativos para isso. Quem está perto de mim. Exatamente. Inclusive, alguns aplicativos já têm esse recurso. Você avisa que você está viajando, automaticamente o aplicativo te localiza na região, te localiza como turista e muita gente te aborda, né? Porque está interessante, tem interesse no que é novo no mercado, né? Vai falar, opa, você é novo, é nova aí, quer conhecer mais a cidade. Então, muitas vezes, a migração do WhatsApp, ela também morre porque não migra somente um casal para o WhatsApp, mas migram várias opções para o WhatsApp. Porque quando você está no aplicativo, você está teclando com vários ao mesmo tempo. Não é só uma pessoa. Claro. É uma gôndola, é uma prateleira. Mas aí, veja bem, isso daí é um problema? Ou não? Assim, eu não quero traçar aqui como problemas do aplicativo. Erros ou acertos, tá. Você começa a conhecer uma pessoa, vai para o WhatsApp, que tem uma facilidade de comunicação maior. Sim. Se funcionar, vai para a vida física. Se não funcionar, morreu. São passos, então. Agora, eu quero pegar um gancho no que o Fábio falou, que é o seguinte. Assim como muita gente utiliza em viagem para ampliar o leque e está solteiro, tem muito casado e casada que quando viaja, dá o login no aplicativo e começa a buscar ali. Uma das grandes reclamações... Casado e casada? Mas eu falei que não era solteiro que ficava nesse... Não. Tem dados que mostram... Não, a pessoa pode omitir, né? Tem estatísticas sobre isso já. 60% das pessoas presentes nos aplicativos são solteiras. 40 não são, ou casados ou namoram. Bastante. Isso, os solteiros, os que, a gente precisa reforçar, os que se declararam solteiros. Exatamente. A gente não está conferindo ali. Não tem como conferir, não tem uma lista ali no SPC. É declaratório. Por um lado que é muito bacana a tecnologia, acaba sendo, por essas questões, algum dos problemas no relacionamento, né? Agora, vamos combinar... Eu tenho alguns casos desde a pessoa que namorava ou deu um tempo, né? E nesse um tempo... Tô solteiro. Fiz a conta lá. Estou. Fez a conta, voltou a namorar, mas não apagou a conta. E aí, no decorrer do namoro, começa a vir, né, as outras pessoas e um belo dia, igual a história, né? Deixa lá o celular aberto, a pessoa entra, a amiga da amiga viu... E
pronto. É essa a questão. Esse é o outro lado dos aplicativos. Mas veja só, você comentou logo no início da rapidez que essa ferramenta se tornou clássica. Exatamente. Isso porque nunca na história da humanidade nós vivemos um período tão intenso de transformações, com uma quantidade tão grande e tão rápida de transformações. Então, o que acontece? Esses aplicativos também, eles estão fazendo parte da reconfiguração do casamento, da reconfiguração de fidelidade, da reconfiguração de relacionamento. Então, hoje, também já... não diria que é comum, mas nós já podemos encontrar as relações abertas, né? Aonde cada um dos integrantes, né, da parceria, ele está livre, né, como ela também está livre, para encontrar outros parceiros ou parceiras que vão satisfazê-lo melhor numa fantasia ou numa outra atividade. Então, o seu parceiro fixo não gosta de determinada atividade de teatro, de repente, lá no Tinder ou num aplicativo, você vai encontrar uma parceira ocasional, né? Desde que seja aberto para os dois, exatamente, né? Então, os dois pode precisam... omitir essa informação. Então, eu não posso querer uma relação aberta e o outro não. E aí, no meu oculto do meu celular, eu busco essas opções, né? Aí, Giovana, você falou que conhece Henrique, né? Que é o seu namorado. Você conheceu ele no Tinder. Em quanto tempo desse aplicativo você passou para o WhatsApp? Umas 2 semanas. Eu fiquei 2 semanas no Tinder. É normal isso de só fazer? É normal 2 semanas no Tinder ali? Não tem normal. Todas as variantes. Tem gente que passa... várias advertências aqui, vamos lá. Tem gente pode que passa um dia, 3. Tem gente Tem gente que passa pro WhatsApp em meia hora e tem gente que leva 2 semanas ou mais para passar meses. Cada um é de um jeito. Depende de como tá fluindo a conversa na realidade. Enquanto você estava lá falando com seu namorado, atual namorado, no WhatsApp, você deletou o Tinder ou deixou de stand-by? Porque vai que... Quando eu estava falando com ele, ainda não tinha conhecido pessoalmente, estava de stand-by. Stand-by. Tinham outras pessoas sabendo que você estava... E ele provavelmente a mesma coisa. Porque ele já estava há 1 ano no aplicativo também, não sabia se ia ser eu a pessoa certa, ia né? Combinar ali, realmente. Que eu acho que ele já tinha saído com outras 3 meninas e as 3 eram... Opa! Do WhatsApp para o relacionamento, para se encontrar a primeira vez, quanto tempo demorou? Aí foi rapidinho. Aí deve que é rapidinho? Uns 3 dias. Rapidinho. No mundo digital pode demorar, já é muita o que eu tô falando? coisa. Por que eu tô fazendo essa série de perguntas? Porque às vezes a gente manda uma mensagem pro WhatsApp, a pessoa demora 5 minutos para responder, a gente fala, me esqueceu. 5 minutos, ele deveria estar ao telefone com outra pessoa, ele deveria estar no banho, não sei, mas a gente 5 uma hora não me respondeu, ele me odeia, o que ele tá fazendo? Meu Deus, não. Não é? Não sou assim, mas conheço muito. Mas teve uma historinha aí com você e com o Henrique ainda, né? Que você mandou um áudio pra ele. Ah, sim. Olha, a gente ficou nessas 2 semanas conversando, passou pro WhatsApp, e aí... a gente começou a falar por áudio. Só teclando. Só teclando. Aí no WhatsApp tem o áudio. Porque eu não lembro se no Tinder tem a opção de mandar áudio. Eu não lembro agora, porque faz um tempo. E então a gente passou lá e eu mandei áudio. E nisso ele achou que a minha voz era forçada. Que a minha voz era muito fofa. E eu tava forçando até essa voz. E aí ele ficou 2 dias sem falar comigo. E você não tinha forçado nada. E eu não tinha forçado. É a minha voz, assim, essa coisa de criança. Tanto que todo mundo acha que eu sou mais nova agora. E aí ele parou de falar comigo. E passou uns 2 dias, passou o final de semana, eu falei, desculpa qualquer coisa, se, sei lá, te machuquei, te atingi. Quanto tempo passou depois desse áudio? 2 dias. É muita coisa, né? Pra essa época de... Não ficou sem bateria em 2 dias. Não tinha como, né? Não foi num lugar sem sinal, 2 dias. Vamos lá. É que esses 2 dias é só entre este par. Enquanto isso, cada um deles estava lá com os outros registrados. Vamos checar os outros. Posso pegar o exemplo dela para comentar algo interessante? Ela falou uma coisa importante, né? Uma das coisas que faz as pessoas usarem muito esses aplicativos é o medo de você ser rejeitado. Quer dizer, no Tinder, como já deu match, não tem rejeição, a pessoa já gostou de você. E nos demais também. Então você vai para uma relação um pouco mais seguro. O que acontece? Você começa a ter relação com 1, 2, 3, 4 falando ali no Tinder, você pode ser rejeitado. Porque podem te bloquear, te excluir, podem parar de falar com você. Então a rejeição continua existindo. Pesado bloquear, é pesado. Eu acho
meio desrespeitoso bloquear alguém. A não ser que seja alguém que esteja te fazendo mal, te atingindo de alguma maneira. Sendo abusivo em alguma coisa. Mas quando a pessoa só é meio chata, bloquear ofende muito. É meio pesado. Bloquear ofende muito. Eu entrevistei algumas usuárias que me falaram o seguinte, quando o rapaz é abusivo, quando ele vai muito em cima, ou ele começa a mandar imagens inadequadas, aí a pessoa bloqueia. O programa Quem Fala na TV termina aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.